Muito bem. Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A nossa aula ela é bastante interativa. A gente faz as explanações e a gente abre a oportunidade para que os irmãos façam seus comentários, suas perguntas também. É um momento de esclarecimento mesmo da doutrina, da palavra de Deus, não um monólogo. Por isso, quando você quiser falar alguma coisa, é só dar um sinal, aí eu já vejo que tem uma mão levantada, termino meu raciocínio e já vou facultando a palavra. Hoje, uma sala única, como nós vemos aqui, que é assim, é a recepção, né? A escola dominical recebendo. Nasci na escola bíblica dominical, foi para onde o Espírito Santo me encaminhou logo no começo do Evangelho. Escola dominical e Rogério se conjugam, e assim é com vocês também. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí nós temos aqui a introdução, tópico 1, desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça, a insensatez humana, o culto à criatura. Pelo menos eu não tenho o costume de ficar lendo a revista na escola dominical. A gente já tem a revista para a gente poder ler em casa, serve como material didático, mas a gente não foge da revista, é o que está aqui. Então é a obrigação de cada pessoa ler a sua revista. Você lê, você faz as suas anotações, quando chega na aula eu quero comentar sobre isso, eu quero perguntar sobre isso. Acredito que o professor vai passar por aqui nesse tópico. Então é um material para você estudar. O que a gente faz aqui? A gente pega o tópico geral e vamos apresentando para os irmãos aqui. Então começa aqui com o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. Você vê como que é difícil nós conversarmos com as pessoas que não têm Bíblia, porque já se relativizou a verdade. Relativizar significa eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e a verdade se perdeu. Por que eu tenho que viver pela sua verdade? Sendo que a sua verdade não se encaixa com a minha. Isso chama-se relativização da verdade. A verdade se perdeu. Só que quando começou esse negócio no mundo escolástico, na academia, ir em busca da verdade, você tem os filósofos gregos. Os filósofos gregos, eles tinham esse problema, porque tinha muita mitologia. Mitologia é uma explicação lendária que alguém ofereceu para explicar um fenômeno qualquer. Por que esse chão está tremendo? Esse chão está tremendo porque Deus está manifestando a presença dele, ou porque o diabo quer destruir a igreja, ou porque Deus está zangado com o povo e está mandando um recado. Aí vem essas lendas. Mas qual que é a verdade? Por que o chão está tremendo? Aí você para de ter aquela mentalidade mais infantilizada, mais adulta, mais responsável, mais lógica. Aí você pergunta, o chão tremeu só aqui? Não, ele tremeu aqui, tremeu acolá, tremeu não sei aonde. Por exemplo, eu soube que aqui é uma região que deu um alagamento, né? Até a igreja aqui foi os equipamentos aqui perderam
Deus estava irado contra a igreja, o pastor não estava na direção do Espírito Santo. Mas foi só a igreja? Ou pegou outras casas aqui? Pegou a rua, pegou o crente, pegou o descrente, pegou aquele que bate um tambor, pegou aquele que não crê em nada, pegou aquele que tem uma venda, pegou aquele que está desempregado ou empregado. Quer dizer que veio uma calamidade. E qual que é a explicação? É um fenômeno meteorológico. Vivemos perto de uma área que é rebaixada, provavelmente deve ter um rio aqui nas proximidades. Eu me lembro quando eu estava fazendo Uber, que eu vim aqui para a região de Itaquá, não dava para passar de um lado para outro. Você tem lagoa de um lado, lagoa do outro, choveu demais, não tem para onde escoar a água. Tem que fazer o quê? Um sistema de drenagem. Quem faz o sistema de drenagem? O poder público. Com o quê? Com os impostos. Se ele não fez o sistema de drenagem, é porque os impostos não foram para o lugar que tinha que ir. Não chamou a engenharia, não chamou a defesa civil e, consequentemente, a gente tem que morar em algum lugar. Começamos a construir casa aqui, casa colar, cimentamos tudo, não tem para onde a água ir, então está tudo cimentado. A galeria de esgotos deve estar entupida na época, o pessoal pega um sofá e joga ali, pega um saquinho de lixo e joga lá. Qual a diferença da explicação? Aonde está Deus, demônios, castigo? Não é essa a explicação. Então os gregos começaram a desconfiar de que as explicações lendárias, elas eram inverdades. A verdade se perdeu. E aí surgiu a filosofia para fazer o questionamento. Só que isso aqui não é só coisa dos gregos. Os profetas do Velho Testamento. A partir do século VIII antes de Cristo, lá por volta de Isaías, mais ou menos, Amós, Oséias, eles começaram a fazer os mesmos questionamentos também. Deus está sendo honrado ou desonrado? Como que Deus está sendo honrado? Para que Deus coloca um rei na cadeira central? Para que Deus dá um palácio para o rei? Para que o rei tem um exército? Para poder fazer a justiça social, a justiça política, a justiça econômica. É para isso. E os reis estão fazendo a sua parte? Não, os reis não estavam fazendo a parte dele. E o profeta? Para que Deus levanta o profeta? Para ser o tagarela mesmo, para falar das injustiças, falar a palavra de Deus, falar contra o pecado, orientar. O profeta está fazendo isso? Não, o profeta está querendo sentar na mesa do rei que não está fazendo a parte dele. E o sacerdote serve para quê? Para instruir o povo, oferecer sacrifício, manter a vida religiosa do povo em dia com Deus, ensinar. O sacerdote está fazendo isso? Não, o sacerdote também senta na mesa do rei, junto com o profeta que não está fazendo a parte dele. Aí Deus vai lá e chama Amós, que está cuidando do gado dele, e diz o seguinte: ô Amós, você vai profetizar, porque os profetas e os sacerdotes e os reis não estão fazendo a parte dele, e o povo não sabe o que fazer mais, porque não tendo profecia, o que acontece com o povo? Se corrompe, meu irmão. Não tendo profecia, a palavra da verdade, cada um faz o que bem entende, porque a verdade se perdeu. Aí lá vai Amós e pega e fala: pessoal, eu estava lá cuidando do meu gado, meu pai não foi profeta, meu avô não foi profeta, meu filho não será profeta. Aí Deus me chamou, eu saí para poder trazer a palavra de Deus para vocês. E como que eu não vou profetizar se foi o Senhor quem mandou? A profecia é essa e essa. Ouviram, Amós? O que esse cuidador de gado aqui, ó, com cheiro de pasto, está falando para nós aqui? Aí Deus diz: quer ouçam, quer deixem de ouvir, a verdade não pode ser negociada. A verdade, ela não é para satisfazer a minha vontade pessoal, a sua vontade pessoal, o que eu acho, o que eu deixo de achar. A verdade é a verdade. Aí começaram em outras regiões do mundo, além dos filósofos gregos, os profetas hebreus, começaram a surgir outras pessoas em outras culturas questionando o comportamento dos reis, príncipes, sacerdotes, o povo. É muita iniquidade. Por que a iniquidade? Porque tem aqui, ó, a impiedade e a injustiça. O apóstolo Paulo fala que o mistério da injustiça já opera. Mistério da injustiça. Alguém aqui tem formação na área do direito? Direito? Não? A irmã está cursando?
segundo, terceiro, quarto semestre, sexto semestre. Olha aí o cuidado. Quando a gente começou, eu e minha esposa, a gente começou a fazer direito antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, teve que ir para o online. Aí eu falei, eu vou segurar isso aqui para depois, né? Tranquei. Mas aí no primeiro semestre a gente viu lá o conceito de justiça e injustiça. Aí eles contam um mito, que é o mito da Diké, que é a deusa da justiça, e a sua irmã, a Adíquia. A Adíquia é uma irmã praticamente gêmeas da Diké, e a Diké, ela usa lá uma balança, os olhos delas não estão vendados, tá bem? A estátua da justiça grega não está vendada, ela está assim, ó, de olho bem aberto. Eu vou fazer a justiça para a senhora de olho aberto, para o senhor de olho aberto, a gente vai olhar no olho. Aí nós vamos pesar a sua causa. Pega a minha balança, coloca o que você está dizendo, tu coloca o que ela está dizendo. Aí a gente vai pesar a balança. E a espada da justiça grega não está deitada no colo, igual aqui é do Brasil. Não, está segurando a espada assim, ó. Vem aqui tentar enganar a justiça para ver o que vai acontecer. Vamos cortar você no meio, igual o Salomão. De quem que é a criança? Vocês conhecem essa história? A história de Salomão? A mãe chegou lá e disse, essa mulher aqui, haviam duas prostitutas, né? Aí, uma pegou e dormiu em cima do filho, matou o filho, e a outra cuidou bem do filho. Quer dizer que as duas eram mães, mas uma matou o filho sem querer. O que fez aquela que matou o filho sem querer? Pegou o filho morto e colocou lá junto da mãe, no prostíbulo. Tenta pensar um prostíbulo com um monte de mulher, cada uma com seus filhos. Essa aqui tem um monte de filho, eu vou misturar aqui que ela não vai nem notar. Mas mãe que é mãe conhece o filho, pelo choro, pelo cheiro. Não é verdade? Mãe que é mãe, o cordão umbilical só corta só fisicamente, mas continua para a vida toda. Aí quando a mãe acordou no outro dia que ela viu o filho morto, ela chorou, mas ela prestou atenção, não, isso aqui não é o meu não. E quando ela foi ver, estava com a outra senhora lá. Sabe? Se fazendo de louco, porque tem gente que se faz de louco a vida toda. Não é comigo, não sei, não ouvi falar, tenho nada a ver com essa história. Aí a mulher pegou e falou, devolve o meu filho. Não devolvo, o seu filho vai lá. Levou para o rei Salomão. Levou para o rei Salomão. Aí veio o dom de sabedoria sobre ele. Ele falou, me traz uma espada aqui. A verdade se perdeu? Se perdeu, a gente tem que achar a verdade. Nós não podemos aqui estar pregando a verdade e vivendo a inverdade. A verdade não é uma ilustração, ela é uma prática. É uma prática porque Jesus disse, eu sou o caminho. Em segundo lugar, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então você tem duas vezes aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente prega a verdade, é porque a verdade nos liberta. A verdade, ela ajusta a nossa vida. Nós vamos pela Diké. Pode levantar a espada aí, filho. Tem medo da espada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Também diz assim, diga a verdade cada um ao seu companheiro. Rasgada, nua e crua, na cara. Não, meu irmão, não é assim. Verdade rasgada, nua e crua, e na cara, falo mesmo. Não, meu irmão. Eu sou cheio dessas ilustrações. Tinha um rei que caiu na cama para doente. Estava doentão. Aí, questão assim, de poucas semanas ele morreria. Chamou o médico real. Aí, quando chegou o médico real, o rei perguntou, estou muito doente. Tem cura? Não. Vou morrer? Vai. Todo mundo morre. O senhor pode fazer alguma coisa? Qualquer coisa que eu fizer, não adianta. O rei chamou o carrasco e falou, mata esse médico. Matou o médico. Chamou o segundo médico. Ô majestade, como eu posso ajudá-lo? Estou muito doente. Vou morrer? Os inimigos do rei morrerão antes do rei.
tem cura. Toda doença bem tratada pode ser curada. Quando que eu vou morrer? Acredito que o senhor vai morrer muito depois dos seus inimigos. Ele já tinha acabado de matar um inimigo dele lá, um médico. Chamou o tesoureiro e falou: coloquem esse médico aqui na casa real e deem para ele os melhores salários. 2 semanas depois o rei morreu. Disse a verdade? Disse. Os inimigos morreram antes do rei? Sim. O outro médico lá morreu antes. Toda doença pode ser curada se ela é bem tratada? Sim. Você prolonga a sua vida. Tem pessoa com câncer aí que ele vai lá, se submete à quimioterapia, faz todo o tratamento e o câncer retrocede. Só muitos anos depois é que ele volta. Então tem tratamento. Então, dizer a verdade? Sim. Rasgada? Não. Na lata? Também não. Porque tem a forma, o tempo e o momento. Davi estava entre os filisteus e os filisteus eram inimigo. Só que se ele pega e fala ali, você é meu inimigo, a gente não tinha o rei Davi. Então naquele momento ali, o que ele fez? Que ele percebeu que ele ia ser morto. Ele se fez o bobo da corte. Ele assumiu um papel que ninguém quer assumir. Ele começou a fazer palhaçada diante dos filisteus. Quem que era Davi? Ele era um general de guerra, matador de filisteu. Todo mundo sabia? Não. Ele assumiu aquela postura naquela hora? Também não. Deixou de ser verdadeiro? Também não. Só que naquele momento ali ele assumiu uma outra posição. Então a gente vai dizer a verdade. A espada pode vir. Salomão mandou levantar a espada. Aí ele disse: vamos cortar a criança ao meio. Agora. Aí aquela prostituta que o filho já estava morto. Salomão, o senhor é um homem sábio. Nem para mim, nem para ela. A mãe, que era mãe de verdade, caiu em prantos, porque ela não entrou na justiça para perder. Aí caiu em prantos e falou: não mate o meu filho. Se é para meu filho morrer, então deixa que essa mulher cria. E o Salomão, com a espada de pé, disse: ô mulher, pega o teu morto e vai enterrar. E a senhora, pega teu filho e vai criar, porque o filho é da senhora. Isso é sabedoria. A verdade tem a sabedoria. Tem o seu momento, a sua hora, o seu jeito. Mas ela tem a sua certeza. Nós não podemos simplesmente compactuar. Se está errado, está errado. Se tem que ajustar, vamos ajustar. Como que é a estátua da justiça aqui no Brasil? Quem lembra? Aquela estátua gigantesca que está lá na Praça dos Três Poderes, bem em frente ao Judiciário Brasileiro. Judiciário Brasileiro, a maior corte do país. Como que é aquela estátua da justiça? Como que é, irmã? É igual a da Grécia? Oi? Os olhos vendados. Uma senhora sentada de tão cansada, no tempo da República, né? Uma senhora sentada, olhos vendados e a espada deitada no colo. Essa é o símbolo da justiça brasileira. É uma tiração de sarro. Não enxerga nada, faz justiça no escuro, sentada. Quem quiser que acione a justiça e espere o processo acontecer, peça ao Supremo Deus Todo-Poderoso de colocar um juiz piedoso na sua frente, porque se cair determinado juiz ou juíza, você entra com a causa e você sai processado. Morosa, justiça morosa, demora uma vida. E para punir o culpado mesmo, o injusto, ela é toda leniente. Entra com habeas corpus, entra com recurso, entra com não sei o quê. Aí quem recebe a justiça são seus descendentes, se receberem. Mas quando o crente coloca o joelho no chão, fala como justo juiz, o Deus de Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Crente, meu irmão, apresenta primeiro para Deus, e só para Deus. Aí depois a gente vai para os advogados e advogadas, até que o processo se desenrola, e aí a gente vê o profeta dizendo: eis que estou
tirando o teu processo do fundo da gaveta, porque a gente já pensa aquela pilha de papel, né? E estou colocando em cima. Quer dizer que Deus está assumindo a justiça. Aí nós cremos. Eu tive um processo contra o Banco Bradesco, porque eu já tinha pago e guardei o comprovante. Aí fui cobrado novamente. Opa, cobrança indébita. Cobrança indébita. Falei com a agência, não, o senhor está devendo aqui. Advogado, justiça, quase um ano depois, peguei o meu, o advogado pegou o dele e o banco perdeu esta causa. Agora, quando você vai com causa trabalhista, o advogado já vê. Ih, minha amiga, aqui os direitos aqui do patrão aqui estão todos cumpridos. Você não vai ter direito não, dificilmente você ganha. Então são causas e causas. Advogado civil, criminal, trabalhista, tributário, trabalha com a justiça e a injustiça, com a verdade e com a corrupção. Então alguém aqui tem causa na justiça? Tem alguém aqui que está com problema na justiça? O senhor tem, né? Que Deus lhe dê vitória. É um bom advogado? Tem que subir a causa para o advogado maior, melhor. Tem advogados e advogados. Eu trabalhei com um advogado uma vez que ele me ensinou a fazer trapaças. Aí ele me ensinou, a gente vai trapacear aqui, trapacear ali, vamos pegar um dinheiro que está lá no governo lá e nós vamos desenrolar a nossa vida. Trabalhei pouco tempo, um mês. Aí eu já falei, isso não é para mim, tem nada a ver comigo. Abandonei ele e fui fazer outra coisa da vida. Porque tem gente que é altamente corrupto. E a injustiça, ela é assim. Ela só precisa encontrar uma pessoa que não tem firmeza de caráter para aceitar propina, aceitar chantagem, aceitar ser comprado. A injustiça é assim. Se tiver na sua empresa lá um pessoal que usurpa o dinheiro ou que mata uma hora, 15 minutos no banheiro, mais 15 minutos no refeitório, mais 15 minutos na área de folga. Se tiver essa turma lá e você se ajuntar com eles, você está lesando a sua empresa. E você lesando a sua empresa, daqui a pouco eles estão falando mal do patrão, do encarregado e do chefe. E lá está você também sendo levado por esse engodo, essa injustiça. Aí daqui a pouco vem o seu salário e você vai reclamar do seu salário. Aí você fala assim, que salário micharia que eu estou ganhando aqui. Peraí, tem um contrato de trabalho. Não tem um contrato? Não foi ajustado este salário aqui? Se você não está satisfeito com este salário, plano de carreira, meu amigo. Plano de carreira, formação, mexe com a sua cabeça, vai para o outro lado. Por quê? O patrão vai continuar pagando para você. Mas se você tiver um plano de carreira, ou você sobe na sua empresa, ou você monta o seu próprio negócio, ou muda de profissão. Ou então faz como diz a Bíblia, trabalha de sol a sol para não ser pesado aos seus irmãos. Agora, se você se juntar com o pessoal injusto, pode ver, estão sempre endividados, ninguém presta para eles, nada avança e reclamam do salário também. Aí é uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. E aí o crente, ao invés de levar uma vida de crente tranquilo, leva uma vida de crente intranquilo, todo transtornado. Por quê? É o mistério da injustiça. Mistério. Vai envolvendo um ao outro. A verdade não se perdeu. A verdade está na palavra de Deus. A verdade está sendo anunciada na igreja. E a verdade está no seu coração também. Se o seu filho disser uma mentira, para quem? Deixa eu ver. Para o senhor. O senhor consegue descobrir que ele está mentindo? Vou pegar esse copo d'água. Olhando? Porque você tem pensamento no dia a dia, não dá para perceber. Seu filho consegue mentir fácil para o senhor? Às vezes sim. Aí o que o senhor faz? Eu falo para ele, então, você está falando verdade, não. Você está mentindo alguma coisa. Dá para perceber que a pessoa está mentindo. Porque o pensamento da pessoa muda modelamente. Não é mesmo, entendeu? Só sou um cara que é mentiroso mesmo. Tem esses aí que eles são. Porque a pessoa muda na mente, você olha para ela assim, olha olho. Aí nem você expressa isso. Aí você olha, você pensa no teu coração. Aí por isso que a gente já não aposta logo as 100 fichas, né? Aposta só 10. Se perder, perde as 10, né? Cadê?
Tem filho? Tem filho? Quem descobre mais rápido a mentira do filho? Você? Consegue mentir fácil para você? É crica. Resolve de outro jeito. Esse é o dom da mãe, né? O dom da mãe é assim. O filho tem que pensar 1000 vezes em dar um louco, né? Por quê? Opa, não está combinando isso aqui, não está combinando. Porque se a gente não ensinar a verdade dentro de casa, a gente ensina a verdade dentro de casa, também pratica a verdade dentro de casa. Aí essa verdade a gente leva para a vida. Então quem não quer ser enganado, não engana. Como que você sabe que você não está sendo enganado? É porque você anda na verdade. Ela vai te dando aquela virtude. Aí na empresa, por exemplo, eu sou professor. Lá na escola lá tem mais de 40 funcionários. E a gente tem mais de 400 alunos que a gente toma conta lá. Então os adolescentes lá na faixa dos seus 15, 16, 17, 18 anos de idade, para poder meter um louco é o tempo todo. Aí como eu sou professor de filosofia, eu pego e falo, ó, tem uma matéria na filosofia chamada lógica. Então através da lógica, a gente vai sabendo se você está dizendo a verdade ou não, vai conhecendo a pessoa. Então em tempo nenhum eles falam, com o Rogério não dá nem para colar, não dá. Colou com o professor, teve um menino lá que colou na minha prova, e eu vi que ele estava colando. Eu peguei e falei, meu amigo, sua vida ficou difícil comigo. Você pode fazer o que você quiser, você não vai tirar mais do que 5, nunca. A não ser que você muda de vida. Ai, professor, que não sei o que. Aí eu dei 5 para ele. Deu 5 para ele, quando foi no outro bimestre, eu peguei e falei, vai colar de novo, filho? Você cola de novo para você ver se eu não vou te dar um 4 esse bimestre. Ah, com o professor Rogério não dá nem para colar. Eu falei, não dá mesmo. Se você colar, eu deixo você colar e diminua a sua nota. E uma coisa, ninguém te convida para a corrupção se você já vai mostrando quem você é. Você é crente, convertido, filho de Deus, gosta da verdade e diz a verdade. Significa que você nunca pode dizer a verdade rasgado? Não. De vez em quando tem que ser no toco. No toco. Sabe? Quando você corta no toco assim, a gente vai levando. Vamos deixando assim o banho-maria. Mas tem hora que você tem que ser incisivo. E vai dizer um sim ou um não. Não, isso aqui está errado. Está errado, isso aqui eu não concordo. Minha assinatura não vai nesta ata, porque eu não concordo com esta decisão. Ah não, coloca a sua assinatura aí, pelo menos deixa esse negócio para lá. Aí você não sabe que esta sua assinatura está dando poder para aquele pessoal que está apoiando a injustiça no mundo. Aí isso influencia em quê? Dobrar os joelhos. Influencia em depois fazer um pedido para Deus. Pedir justiça na terra. Pedir justiça na terra praticando a injustiça. Pedir justiça na terra falando a mentira. Andando com os escarnecedores. Sabe para onde que vai o seu pedido? Para o último da fila. Porque não tem coerência. Coerência entre aquilo que você está pedindo para Deus, precisando na sua vida, e aquilo que você está fazendo lá na sociedade. Cadê a luz do mundo? Cadê o sal da terra? Cadê o profeta? Cadê o sacerdote? Cadê aquele que ora e pula aqui na igreja, glória a Deus e aleluia? E por que não pula lá? Eu fiz uma crítica com os irmãos os pregadores uma vez, que eu falei, irmãos, aqui ó, vocês são uns leão aqui, ó, profetiza, é brabo, disciplina os irmãos, mas lá no mundão lá, não dá um pio. Falou um monte de coisa antes da pandemia, quando veio a pandemia sumiu um monte de gente, até se desconverteu. Então nós aqui, entre nós, a gente ruge como um leão. E lá, na sociedade, como que a senhora faz? Isso. Não se deixe ser influenciada. O nome da irmã é? Carla. A gente já sabe quem é a Carla. Já sabe? Já sabe quem é a Carla. Ó, com a Carla é assim, assim, assim. Te convido para alguma trapaça? O pessoal sabe a diferença entre o sal e o açúcar. E sabe a diferença entre o jiló e o chuchu. Qual que é a diferença, meu irmão? Entre o jiló e o chuchu? O senhor não sabe?
O senhor sabe? Coloca na boca os dois e vai descobrir qual é a diferença. Coloca o jiló na salada e o chuchu e descobre. E o que é bom, meus irmãos? O bom é que você vai assumir uma postura que as pessoas vão te respeitando. As pessoas sabem quem você é, vão te respeitando, sabe se pode te levar, não te levar, te chamar, não te chamar, contar perto de você, não contar perto de você, se você é leve traz, se você só recebe e segura. O pessoal vai te testando. Aí, como nós queremos resposta de Deus, para ter resposta de Deus, precisa ter coerência entre a oração e a prática do dia a dia. Então, essa sociedade, elas desprezam a verdade. Aí tem aqui a insensatez humana e o culto à criatura. Vocês veem que existe um desprezo por aquilo que é sagrado, piedoso, mas pelas personalidades humanas, verdadeiros cultos mesmo. E se esses cultos ficassem somente lá na sociedade das estrelas, né? Porque o pessoal não tem Deus. Como eles não têm Deus, eles precisam de ídolos. Aí quem são os ídolos deles? Artistas, vencedores, gente do pódio, gente do estrelato. Eles vão endeusando esses ídolos que tem para lá. Aí quando a gente acha estranho, é quando isso vem parar aqui, onde a gente convive com a palavra. Estrelato dentro do mundo evangélico. O super pastor, o super pregador ou pregadora, o super cantor ou cantora. E esse culto à personalidade faz com que as pessoas vão seguindo esses vultos, tá? São vultuosos. Aí o que diz Deus sobre a glória dele? A minha glória eu não darei a ninguém. Mas nem ao pastor Rogério? Não, nem ao pastor Rogério. Nem ao pastor Davi? Nem ao pastor Davi. O que vai acontecer com essas pessoas que fazem a boa obra de Deus? Honra a quem tem honra, na medida da honra. Só isso. Honra a quem tem honra, na medida da honra. Não a menos e não a mais. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte: respeito é bom para todos, com todos, né? Deferência para com as pessoas, cortesia, mas nunca bajulação, meus irmãos. Nunca confetes. Nunca demais. É nunca mesmo. É nunca um demais. Um cumprimento é um cumprimento. Um abraço é um abraço. Um afago é um afago. Um elogio é um elogio. Uma bajulação é uma bajulação. Aí o que acontece? Alguns bajulados demais, alguns cultuados demais, alguns gabaritados demais e os outros pisados como tapete. O Senhor Deus lá em cima, o Espírito Santo em nós aqui, pega e fala: isso vai até quando? Como que Deus vai manifestar a glória dele, sendo que nós aceitamos bajulação um dos outros? O Senhor Jesus disse: como que vocês vão poder crer recebendo honras uns dos outros? Como? Favorecendo uns aos outros, sabendo que a justiça tem que alcançar a todos. Definição de justiça. Tem uma aí, minha irmã? Apenas uma. A verdade, nada além da verdade. Um dos juristas brasileiros, né, que é sempre citado, ele diz o seguinte: a justiça é tratar os iguais como a iguais e os desiguais como a desiguais na medida da sua desigualdade. Isso aí é um caminho. Vamos tratar os iguais como iguais na medida da sua igualdade, os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Fácil? Não. Homem e mulher são iguais porque são humanos. São iguais porque têm um corpo humano, uma natureza humana. São diferentes por quê?
São homem e mulher. Cultura diferente, personalidade diferente, história diferente. Então, dá para tratar igualzinho homem e mulher? Não dá. Homem com homem, dá para tratar igualzinho? Também não. São iguais, vamos tratar com justiça na medida da sua igualdade, mas são desiguais, porque é personalidade diferente, formação diferente, cultura diferente. Aí a gente vai aprendendo aos poucos, a ouvir um a um, a tratar causa a causa, situação a situação, para que a gente possa viver mais ou menos, muito mais próximo da justiça do que da injustiça. Nós temos aqui na nossa igreja hierarquias. Essas hierarquias, elas são eclesiásticas, irmãos. Quer dizer, é da organização da igreja. Então, nessas hierarquias, tem o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador, as lideranças, a membresia. Perante Deus, que todos conhecem, Deus não faz acepção de pessoas. Um não é mais que o outro, e nem menos que o outro. Cristo morreu por todos. O sangue que limpa Chico também limpa Francisco. O sangue do Cordeiro. É um só pão, é um só Espírito Santo, um só céu, é uma só adoração, é um só corpo. E isso glorifica a Deus. É bom. Agora, na medida eclesiástica, nessa hierarquia, nessa organização, aí o que acontece? Tem aqueles que têm responsabilidade pastoral, outros têm responsabilidade evangelística, outros têm responsabilidade diaconal. Aí cada um vai fazendo a sua parte nesta hierarquia. É para ter esta ordem, essa organização, não em nível de importância diante de Deus, mas de organização. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de o pastor ser um ilustrado e o diácono um desilustrado. Não pode acontecer de um líder ser popstar e o liderado limpar o chão por onde passa o líder. Não, trabalham juntos. Ajuda o seu companheiro, a sua companheira. Vamos glorificar a Deus. Vamos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Porque se em algum momento aquele que está com a responsabilidade maior tem que auxiliar o que tem a responsabilidade menor, vai fazer. Porque ninguém chegou a ser o maior se não foi o menor. Vocês concordam com isso? Vocês já leram isso na palavra de Deus? Vamos lá. Só completa, meu irmão. O senhor aí da última fila. Qual que é o nome do senhor mesmo? Décio. Um ano eu memorizo o nome de todo mundo. Tá bem? 3 anos lá na sede lá, eu conheço meia dúzia. Mas eu vou memorizando. Décio. Quem de vós quiser ser o maior, seja o menor. Jesus proíbe alguém de buscar ser maior? Não proíbe. Você quer? O senhor quer? O senhor quer? A senhora quer? A senhorita quer? Quer ser a maior? Pode? Pode, irmã Rosa? Ser o maior? Poder posso não hierarquia, mas... Pode. Oi? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem almeja o episcopado, opa, excelente coisa deseja. Aí, porém, seja o menor. Quer dizer que a hierarquia desce a escala. Desce a escala, meu irmão. Tem que ser servo de todos. Eu tive um pastor. É uma lógica meio confusa para quem não, né? É a lógica do reino. É servo de todo mundo. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte: é assim, meu irmão. O pastor é aquele que ele vai coordenando, vai orientando. Mas tem pessoa que não consegue andar com as próprias pernas. Aí o pastor faz o seguinte: ele agacha, coloca no ombro e leva até o próximo passo e deixa lá. Quer dizer, aquele que quer ser o maior tem que estar sujeito a suportar aquilo que é insuportável. Tem desaforo que é insuportável. Você não concorda, irmãs? Porque tem gente folgada nessa terra, viu? Tem gente que merece um tapa nas duas caras, para não dar tempo, né, de pensar. Tem gente que é assim.
Mas vai dar para a gente ficar dando tapa na cara de todo mundo? De alguém? Não dá. Por isso, vós que sois fortes, suportem a fraqueza daqueles que são fracos. Esse é o corpo de Cristo. Vamos corrigir com mansidão quem estiver fora do caminho, com mansidão, olhando por nós mesmos, para que não sejamos tentados naquilo que os outros estão sendo tentados também. Vamos suportando, vamos corrigindo, na esperança de quê? Na esperança de que o Senhor conceda arrependimento, que a igreja seja toda edificada. Agora, se a gente começar aqui, ver a injustiça, ver o erro, não concordo, e a gente fala, então eu vou tomar parte também, vou bajular, vou jogar confete. Jesus disse, vocês não vão conseguir crer, porque estamos imitando a sociedade que a gente quer converter lá fora. Quer dizer, desaforo é difícil de você suportar, mas a gente suporta. Agora, a injustiça, a gente corrige. E corrige como? Quem tem uma solução? Deixa eu ver. A irmã... Deixa eu ver se eu já lembro o nome. Cida, cadê? Aí? Não, então tem a Ana Alice? É Ana Adélia. Só mudei o Ulisses. Como se corrige uma injustiça, minha irmã? Calma, cautela. Todos os pontos. Demora? Demora. E enquanto demora, a gente faz o quê? Faz o quê, meu irmão? Enquanto demora, ora. Tá certo. Bom, passamos aqui o tópico de número 1. Agora a gente vai aqui para o tópico de número 2. Bom, a revolução do pensamento humano. Renascentismo, aí fala humanismo, iluminismo e pós-modernismo. A vida não está fácil. Você tem um celular, eu tenho um celular. No celular nós temos aí as redes sociais. Instagram, Facebook, que está meio em decadência, né? Está meio ruim das pernas. Tem o YouTube, que mais? TikTok, bastante TikTok, né? Muito TikTok. Aí tem as plataformas de música, Deezer, Spotify, sem falar, né, de Telegram e o nosso WhatsApp. Você tem aí esse mundo virtual. Esse mundo virtual ele vai trazer todos os valores da chamada pós-modernidade. A sociedade que a gente tem hoje não começou hoje. Aconteceu uma revolução no final da Idade Média. A Idade Média ela termina por volta do ano 1450, mais ou menos. Olha o tempo que a gente está. 2023. Era para estar em 2028, mas aí erraram no calendário. Então erraram no calendário do nascimento de Cristo. Cristo nasceu no ano 5 antes de Cristo. Aí houve um erro no calendário, não contaram os anos bissextos, e quando foi ver, já tinham comido 5 anos. Tem que ter uma nova reforma do calendário. Então a gente está em 2023, mas Jesus nasceu há 2028 anos atrás. 5 anos de erro. Aí vem a história se arrastando. Chega no final da Idade Média, por volta do ano 1400 e pouquinho, aí começa uma revolução no mundo. O pessoal querendo uma nova sociedade, não do jeito que era na Idade Média, mas uma sociedade mais moderna. O que é a sociedade moderna? É o convívio com as tecnologias. Quais tecnologias? Este óculos aqui é uma tecnologia. Eu, sem esse óculos aqui, nesse momento, aos 47 anos de idade, estaria vendo vocês como árvores que andam. Por incrível que pareça, esse óculos aqui corrige um problema que eu tenho na minha visão. Eu olho para a fisionomia de vocês, eu tenho que parar e concentrar e vejo, mas eu não vejo com nitidez. Algum inteligente
descobriu o vidro. O vidro ele era fosco. Era vidro, mas ele não era transparente, ele era fosco. Aí poliu o vidro, poliu, e ele ficou assim. Agora é um vidro polido. Pegaram esse vidro, aí colocaram numa argola, inventaram uma argola. Aí inventaram uma haste. Aí o cara usava um monóculo. Daqui a pouco falou, e se eu colocar duas hastes? Aí virou um óculos. Agora as duas orelhas suportam um óculos. Multifocal, escurece no sol, dá para ver com nitidez, vejo de perto, vejo de longe. Isso não era possível antes dessa revolução tecnológica. Nós estamos aqui com uma mesa que causa inveja. Revolução tecnológica. Do som, da luz, da imagem, da comunicação. Como conviver com essa tecnologia, esse avanço tecnológico? Esse é o tempo chamado de pós-modernidade. Quando que isso começou? Começou há mais de 500 anos atrás. O pessoal produzindo tecnologia, ciência. Com a ciência, existe uma desmistificação, meus irmãos. E a gente que é crente, a gente é pego no pulo do gato com esse negócio de mitos. Desmistificar. Como saber que é Deus? Como saber que não é Deus? O menino teve uma crise epiléptica. Um dia eu estava no ponto de ônibus, esperando meu ônibus. Aí um homem pegou e pá, caiu perto de mim. Começou a convulsionar. Eu, crente, pentecostal, Assembleia de Deus, acostumado a expulsar demônios, o homem ali se tribuchando perto de mim. Aí Deus deu a luz da razão. Peguei, virei o homem de lado, deixei ele babar, passar a crise epilética, trouxe ele para a calçada, que ele estava se tribuchando no meio da rua, trouxe ele para a calçada, até que passou e ele voltou assim. Não era demônio. Não era. A pessoa tem uma crise nervosa. Sai, Satanás! Aí quando você vai conversar com a pessoa da crise nervosa, os problemas que ela passa existencialmente não tem peso, porque é todo mundo nas costas dela. Às vezes é marido, às vezes é pai, mãe, filho, vizinho, mora com outras pessoas que são azucrinadas, às vezes criminalidade, drogas, dívidas que não foram pagas. Aí você explode. O maior crente mais santo do mundo, a Bíblia diz que pelo excesso de tribulações, até o sábio endoidece. De tanto sofrimento, até o sábio endoidece. Como que eu vou saber isso? Que não é demônio azucrinando? Sai, Satanás, sai, Satanás. Faz o seguinte, pega o seu dinheiro, vai lá e paga uma conta para ela, que o diabo vai embora. E quando você vê 3 contas para você pagar e nenhum dinheiro no bolso, você não precisa de demônio, meu. Você que fica ruim. Aí a gente que gosta de contar testemunho, a gente vai dar bem espaço para os irmãos contarem testemunho. Vê um irmão contando um testemunho de que ele acabou de comprar o 2º carro e a pessoa não conseguiu ali pagar o gás. A pessoa entra em crise. Então a gente tem que, pelo avanço das ciências, do conhecimento, da tecnologia, vencer esse pensamento fantástico, sabe? Criado pelos mitos, e nos apropriarmos da verdade para saber aonde é que eu estou perdendo o controle da situação. Onde é que eu perdi o controle? Não significa que o coisa ruim não tome oportunidade nas crises que a pessoa passa para poder piorar a situação. Ele é assim, ele vai a galope, mas não é a origem, ele não é a causa. Não foi ele. Porque se ele for a causa, o que a gente faz quando a causa é demônio agindo? Ora. Pede sabedoria para Deus e expulsa o demônio. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele. É isso que a gente tem que entender. Eu não preciso ir lá. Ali tem uma casa ali que estão com os atabaques lá, estão fazendo ali umas oferendas. Eu vou lá agora expulsar ele. É assim que faz?
Não, não é assim que faz, meu. Ó, aqui, a gente vem aqui, ora, se submete a Deus e convive na sociedade. Se ele inventar de vir contra você, ele vai encontrar quem? Um paredão. Fugirá de vós. Com esse e com essa, não. Ali, não. Em outro lugar. Essa é a ciência que a gente tem na palavra de Deus. Começamos a conviver com essa inteligência a partir do final da Idade Média, chamado de Renascimento. Renascimento é quando as ciências humanas começaram a ser estudadas, aí se desenvolveu a poesia, a literatura, a filosofia, mais tarde surgiu a psicologia, a neurologia, aí se desenvolveu a ginecologia. Agora o médico, ele não é mais apenas o clínico geral, ele é um especialista. Tem o médico da mulher. Qual que é o nome do médico da mulher? Qual que é o nome do médico da mulher? Ginecologista, sabe? Qual que é o nome do médico do homem? Urologista ou proctologista, conhece? Pronto. Qual que é o nome do médico do dente? Ortodentista. E do olho? Oftalmologista. Começaram a surgir as ciências humanas e as pessoas se especializarem nas ciências humanas. Isso chama-se renascimento. Chega de lenda, mitos, contos, um monte de coisas inventadas, bruxa, gnomo, fada, um monte de coisa inventada. Nada disso. A ciência desmistificou. O mundo ficou humanizado. Aí está aqui, ó, humanismo. Mundo humanizado é isso. A terra, o Senhor entregou aos filhos dos homens, irmão. Sujeitai a terra, pisai sobre ela. Vai lá, pesca o peixe, corta o peixe, limpa o peixe, escama o peixe, assa ou frita o seu peixe, ou cozinha, e come o seu peixe. Não, eu li na Bíblia aqui que quando os discípulos chegaram lá na beira da praia lá, o peixe já estava assado. Então, eu creio no milagre. Senhor, manda para minha casa peixe assado. Eu quero peixe assado. Aí pela inteligência Deus fala o seguinte: levanta, vai ali, eu tenho uma peixaria ali, compra lá, faz seu peixe. Não, Senhor, eu creio no milagre. Você não entendeu o contexto. Por quê? Jesus tinha o peixe assado dele, mas ele mandou o pessoal pescar lá, lança a rede para a direita. Quer dizer, tem milagre, só Deus pode fazer, só Deus. Não tem um hino assim, minhas irmãs? Só Deus pode fazer milagre, só Deus pode fazer. Tem esse hino, milagre, só Deus. E se não for milagre, o que a gente faz? Correr atrás. Corre atrás. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, fica com dor de cabeça de tanto ler, a estudar. Escola, faculdade, universidade, ciências humanas, é boa, tá bem? Toda a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e entregou aos filhos dos homens. Aí você vai se desmistificando, continua crente, orando, se consagrando, crendo, buscando o poder de Deus. Quando o Espírito Santo se manifestar aqui, fiquem à vontade, vocês são crentes, cheios do Espírito Santo. Fala em línguas estranhas, profetiza, ora para as enfermidades saírem, porque tem analgésico, mas tem oração. Uma vez eu estava num culto, um avivamento estava acontecendo. Aí chegou um irmão para mim assim, eu era cooperador, não tinha nem sido levado ao diaconato. Era cooperador, estava lá cooperando, não sei o que. Chegou um irmão para mim e falou: ô irmão, vem aqui, ó. Ora pro meu filho, ele tá amuado aqui, ó. Tá com febre. E o meu menino não é assim, ele é todo esperto. Eu não era diácono, não era presbítero, evangelista, não tinha óleo, crachá para dizer quem eu era. Estava ali no culto. Aí eu peguei e falei: cadê a criança? É esse aqui, ó. Ô meu jovem, Senhor Jesus, coloque a sua mão sobre a vida dele junto com a minha mão, e eu digo a você, enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Eu tirei a mão e continuei cultuando ao Senhor ali. Aí meia hora depois o menino estava uma espoleta correndo para lá e para cá.
Aí o irmão chegou e falou: ô meu amigo, vim aqui te agradecer, ó, muito obrigado pela oração. Olha lá meu menino, ó, voltou a ser quem ele era, a enfermidade sumiu. O dom do Senhor se manifestou assim. Aí você diz, por que essa explicação? Porque as ciências humanas estão avançando, a tecnologia está crescendo muito, mas nada substitui a manifestação do poder de Deus, meus irmãos. Nada. É o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. A gente não vai ficar aqui, uns confiam em carros e outros em cavalo. E a gente? Faz menção do nome do Senhor sempre, meu irmão. Você nunca vai para a batalha só. Nunca sai para dirigir o seu carro. Você é piloto, né? Ayrton Senna. Ayrton Senna não está mais com a gente, não, meu irmão. A curva Tamborello levou ele embora. A máquina falhou. Então, por mais perito que você seja, especialista, expert, a Bíblia diz: como que eu vou me gloriar se eu tivesse alguma coisa se eu não recebi? Não é isso, pastor? Nós recebemos. Então, como nós recebemos, a gente usa para a glória de Deus, com sabedoria, não confunde as coisas dos homens com as coisas de Deus, mas não deixa Deus para trás. E nem levo ele comigo. Não, nós vamos junto com o Senhor. Então, tem enfermidade na sua casa? Ora. Tem tribulação na sua vida? Ora. Na sua empresa? Sim. Casamento, filhos, o tempo todo é com o Senhor. Aí Ele vai te iluminar, te ilustrar e mostrar para você como que tem que fazer. Eu tenho problema da visão. É de nascimento. Essa daqui, ó, a visão esquerda, ela sempre teve problema. A direita foi só um pouquinho depois. Já estou orando a Deus para poder ter a visão boa. Apareceu quem no meu caminho? Um oculista. Vou fazer um exame aqui. Meio grau. 0,75. 1 grau. Esse daqui. É de Deus? É de Deus, meu irmão. Os médicos são de Deus? São de Deus. Os policiais são de Deus? São de Deus também. Advogados são de Deus? São de Deus também. O sistema penitenciário é uma organização com a sabedoria de Deus? Também. Toda a sociedade do jeito que está, com toda a tecnologia. Tinha o problema da televisão antes, vocês lembram do problema? Quem passou pelo problema da televisão aqui? Quem passou com o problema de crente e não assiste televisão porque é do diabo? Você já passou? Passou? Que era do diabo. Aí eu tive um pastor que ele não deixava ninguém ter televisão em casa. Ninguém. Até que os filhos cresceram. Os filhos cresceram, como não tinha televisão na casa dele, ia assistir na casa do vizinho a televisão. Aí um dia o filho dele assinou uma rifa. Crente pode assinar rifa? Não podia. Assinou uma rifa. E para azar do pastor, o filho dele ganhou a televisão portátil. E levou para casa e escondeu dentro do quarto do menino. Deixa esse demônio lá dentro do seu quarto. Deixa lá dentro do seu quarto. Até que hora que a gente vai, meu filho? 10h30? Obrigado. Aí, um irmão foi fazer a visita na casa do pastor e ouviu televisão. Eu estou ouvindo televisão, porque o menino se empolgou e aumentou o volume. A notícia chegou no pastor presidente. O pastor presidente chegou no pastor e falou: vamos conversar. Então o senhor é rígido na doutrina, né? O senhor proíbe os irmãos de assistirem televisão. Como que foi parar uma televisão dentro da sua casa? Me explica. Então, é o seguinte, ó. O funil, ele é assim. A boca é larga, mas a saída é bem fininha. O senhor fez um funil, passa agora. Passa agora. Está conseguindo passar ou está entalado? Pois é, meu irmão. Vamos fazer um bom uso da televisão? Vamos fazer um bom uso da tecnologia, da ciência, do mundo que a gente vive? Vamos fazer um bom uso do celular, da internet, da rede social, do plano de saúde, da chácara que os irmãos têm aí para poder passar
uma temporada de fim de ano, fazer um bom uso das coisas do Senhor. Vamos saber ir para a praia, represa, churrasco, shopping center. Vamos saber usar esse mundo com alegria, com respeito, com tranquilidade? Ou vamos esbanjar? Vamos aprender a usar, meu. Aprendendo a usar, a vida segue feliz, boa e tranquila. Deus é glorificado e a gente vai desmistificando. Isso chama-se renascimento, humanismo e pós-modernidade. Pós-modernidade é esse momento que a gente vive aqui. Aí o pastor não teve outro jeito, né? Pegou e falou: bom, já que é assim, né? O senhor me instruiu, obrigado pela instrução. O menino pode desesconder a televisão. E agora na casa de cada crente tem 2, 3 monitores de TV com internet, acesso a tudo e controle remoto. Ó, a peça mágica chama-se controle remoto, porque achar um programa que presta demora. A questão da televisão, né? A questão do futebol também, né? Que também é terrível também. Era proibido jogar bola, pecado de morte. Pecado de morte. Ir para a praia. Aí, por que mudou? O dom da palavra, do conhecimento, da sabedoria, a ciência, do convívio na sociedade, e o Senhor nos desintoxicando de religião. Era coisa da religião, coisa dos antigos que queriam preservar uma santidade e não conseguiam preservar a santidade porque era praticado um outro pecado, que era o da concupiscência. O pecado da concupiscência é o desejo de fazer, não poder fazer para os outros ficar sabendo, mas faz escondido, não sendo pecado. Todos podem ir para a praia? Podem. Podem andar do mesmo jeito que todo mundo anda lá? Sabe que não. Pega suas fotos e coloca na rede social para todo mundo ver como que o seu corpo é bonito? Também não. Porque depois você vai estar ministrando aqui e a pessoa, ao invés de lembrar de você aqui dando glória a Deus, lembra de você lá não dando glória a Deus. Por isso, discrição, mesmo. Discrição, saber aproveitar o seu fim de semana, guarda suas fotos particulares no seu drive, no seu pendrive, no seu diretório, você e sua casa usufruem ali. Por quê? Se não souber usar a tecnologia, é um desastre. Acelera o carro, perde na curva, comete acidente. Aí a gente está aqui orando: Senhor, guarda o teu servo que está indo para casa. Mas o cara anda a 160 por hora na curva. Vou orar diferente. Irmão, pai, dá inteligência para esse cara aqui lembrar que até o Ayrton Senna morreu. Vou falar isso, né? Essa sabedoria, essa inteligência. Tópico 3, meus irmãos. Tipo de auto-idolatria. Aí nós terminamos. Idolatria da autoimagem. Idolatria do coração e idolatria sexual. Tem vídeos aí na internet que o pessoal agora está realmente assim, o pessoal que é ou crente ou descrente, estão aproveitando a internet para poder mostrar como que os crentes se comportam dentro da igreja. Aí pegam as pessoas que estão sensualizando na igreja. Mas a sensualização, ela é um negócio assim, já é um escândalo, né? A sensualização. Porque a sensualização ela pode começar pela fala, o jeito sedutor de falar, que tem o sedutor. Fala de uma maneira sedutora, mas tem o da imagem também, que é a maneira de se cumprimentar. Como que se cumprimenta as pessoas? Com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, segurando a mão inteira. É etiqueta, segura a mão inteira. Mas se segura só na ponta do dedo, aí, meu irmão, é uma intimidade a mais. Ou que a pessoa está tomando uma ousadia, ou que alguém deu ousadia. Aí chegou uma queixa uma vez de um obreiro nosso que gostava de cumprimentar mais as irmãs do que os irmãos. E era um cumprimento mais demorado, mais pastoral, mais paternal. E ou tem marido ciumento,
ou tem namorado ciumento, né? Ou tem esposa de pastor ciumento. Por que demora tanto? Por que é tão pastoral? Por que é tão paternal assim? E com os irmãos, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Deus vai abençoar a sua casa. Não é violoncelo não, irmão. O pessoal vai sensualizando. Agora é a época da academia. Por causa da época da academia, o que acontece? Proibido ir para a academia? Pecado ir para a academia? Não. Tem aquela roupa própria de academia? Tem. O pessoal vende academia e roupa na academia e até esteroides, quem quiser utilizar aí, nada recomendado. Você é crente, você quer fazer a sua academia perto da sua casa, perto da sua região. Você vai ter que tomar esse cuidado também. Até esse cuidado você tem que tomar também. Usos e costumes ainda estão na moda do crente que sabe que depois vai estar ministrando louvor, pregando a palavra, fazendo visita. Então é um conjunto para ser abençoado. Então tem a roupa que eu uso, a academia que eu participo, o cumprimento que eu falo, tudo isso aí. Aí o pessoal da internet está aproveitando os crentes desavisados, ou nem tanto assim, para poder dizer, olha só como que esse pessoal está se trajando na igreja. Está sensualizando na igreja. Aí não se concentra no glória a Deus de jeito nenhum. Por que não se concentra? Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida estão presentes em nós. É a natureza do velho homem. A pessoa cultua tanto a si que ela tira selfie, aí tira 1000 selfies para ver qual que é a melhor, para poder postar. É errado? Não, cada um cuida de si. O que a gente fala? O exagero. Fugiu da curva. Photoshop demais. Nem parece a pessoa. Cara crachá. Fica com crachá, porque a cara não é a mesma. Modéstia, meu irmão. Modéstia. Discrição. Deus no coração. Lembrar que nós damos um testemunho interno e externo. Convertemos as pessoas sem palavras, para que ninguém tenha o que dizer da gente. É o tempo do culto à autoimagem, à autopromoção. Nós somos uma igreja de muita festividade, bastante. Aí a gente faz o banner, fazemos lá o post, pegamos a nossa foto discreta, colocamos ali, diminuímos o tamanho da nossa imagem, aumenta o tamanho do evento que vai acontecer, evidencia o nome do Senhor Jesus, e ali a nossa imagem, só para constar quem é que está fazendo o quê. Pronto. Por quê? Se a imagem do pregador e da pregadora, do cantor e da cantora, for maior do que o tema do congresso, eu já sei que estou aqui por causa do medalhão ou da medalhão, eu já sei disso. Estará presente aqui o grande arcanjo Miguel, vindo diretamente da eternidade, com a sua espada de fogo, que vai passar na igreja de um canto para o outro. Você não pode perder. Nós estamos incentivando a autopromoção de pessoas. Não, faz o seguinte, tem um congresso, faz o banner, destaca o tema, coloca a foto ali dos responsáveis do ministério e do pregador. Cuidado com aquelas pregações, aquelas fotos de... Cuidado com essas imagens, não é proibido, tá? Mas não é verdade, tá? É só um efeito, não é verdade. Passou. Não, uma imagem mais composta. Coloca a sua imagem lá, mais composta. O dia a dia, comum. Quanto mais comum, mais poder e evidência de Deus. Quanto mais espetacular, menos poder de Deus. O Senhor, ele é muito simples. O Senhor percebeu que você quer ser a estrela da festa. Jesus, ele, seja aí, né? Fica aí. Quem já passou por isso? Quem já tomou uma lição dessa ao vivo e a cores na vida? Eu já tomei. Já passei pelo canto da serpente. Ah, é isso, irmão, meu servo Rogério, é isso? O senhor quer? Aí Jesus, faz aí.
E eu lá suando a camisa, misericórdia, sofrendo, malhando trigo no lagar, até que eu, Jesus, me ajuda aí. Cadê a unção? Cadê a virtude? Cadê? Ah, você entendeu? É, Senhor. Aí senta o Rogério, o Senhor Jesus se manifesta. Autopromoção significa que você fica sozinho malhando trigo no lagar. Não adianta. Quem levantou? O senhor. Pastor Rogério, nós podemos dizer que Jesus é ciumento? A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Está escrito na palavra de Deus. Mas não é o ciúme passional de uma pessoa que fala, vou te trancar dentro de casa para ninguém olhar para você. Não é esse ciúmes. É zelo. É zelo. O Senhor é zeloso. Cada um de nós, Ele cuida com... Quando o pregador vem muito amostrado, se manifesta também. Ah, quando o pregador vem todo prepotente, a gente sofre, mano. Sofre, é muito vaidoso. Aí, você não tem palavra de Deus, tem muita amostração e poder nenhum. Tem pregador que, por exemplo, ele cobra antes de pregar. Aí ele cobra caro, hein? Aí teve um pastor que pegou e recebeu lá o cachê que o pregador queria receber e disse para ele, tá bom, eu vou te pagar esse cachê aqui, mas eu quero 10 paralíticos andando, 5 cegos enxergando e 2 mortos sendo ressuscitados. Você vai me entregar isso? Ô pastor, então meu filho, se converte, rapaz. Coisa mais feia. Imagina o quê? Cada oferta que a gente traz aqui, meus irmãos, é suado. É o limão que a gente vendeu no farol. Aí pega o dinheiro que os santos entregam na salva e dá para um popstar para alegrar a galera por 2 horas. Faz isso não, meu. Faz isso não, porque Deus lá no céu pega e fala, vou fechar o coração de todo mundo. Aí você vai ver que não vai ter dízimo para ninguém. Ah, começou a diminuir, por quê? Porque pegou o dinheiro da viúva, a moedinha da viúva, e entregou para o camarada ir ali com a família dele, fechar o McDonald's. Pô, não significa que você não pode dar o transporte. Significa que a gente não vai sustentar a autoimagem de ninguém. De ninguém. Nem interna e nem externamente. Passamos pela revista, né? Alguma pergunta a mais? Bom, agradeço a atenção de vocês, tá bem? Quero retornar aqui a direção para o nosso superintendente e obrigado pela atenção. E na paz.